coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra em plano de guerra. Vai, já ouço o louvor que é arma de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará e deixará sobre ti a alegria, a alegria, deixará a alegria, deixará. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a alegria, a alegria, deixará. Bom dia, meus queridos. Alegria, alegria. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse domingo, nessa oportunidade, mais uma vez, de podermos falar da palavra de Deus. Gostaria de pensar com você, essa manhã de domingo, sobre um verso, apenas um versículo da palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. Esse versículo diz algo simples, mas de imensa profundidade e importância para a nossa vida. Paulo diz assim aos irmãos filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe o que é interessante pensarmos nesse versículo, queridos? Primeiro, dentro do contexto dele. Paulo, a escrever essa carta, ele estava preso. Paulo estava preso. E ele escreve essa carta para animar os seus irmãos filipenses, exatamente nessa alegria. Porque essa carta é chamada de carta da alegria, porque Paulo, mesmo num contexto de prisão, dificuldade que ele está sofrendo, ele escreve uma carta para animar os seus irmãos, para direcionar a vida dos seus irmãos na caminhada cristã. Meus amados, nós sabemos que a vida por si não é fácil, né? A batalha do dia a dia, a corrida do dia a dia, para todos nós, tem imensos desafios. E se não fosse a batalha do dia a dia, a gente ainda tem que lidar com as dificuldades e os problemas da vida que envolve a nossa vida, que envolve a nossa caminhada, e muitas vezes se tornam barreiras e obstáculos para que a gente ande na vida. E tem coisas, eu costumo dizer que tem problemas que a gente busca e procura.
Mas tem problemas que caem sobre a nossa vida que a gente de forma alguma fez nada por merecê-lo, fez nada para tê-lo. Grande verdade é essa, e nós estamos vivendo um momento desse. Nós estamos vivendo um momento de isolamento social, um momento em que a gente está afastado das pessoas, pessoas com quem gostamos de estar juntos, de caminhar, muitas famílias separadas nesse tempo por conta desse vírus que está assolando o mundo, incomodando o mundo, incomodando o nosso país, incomodando nossa cidade, chegando, né, em nossos bairros, em nossa vizinhança, e tudo isso tem gerado, de uma certa forma, a nós uma preocupação, uma ansiedade. E é engraçado porque nós estamos já em torno de um mês, né? Para alguns um pouco mais, outros talvez um pouco menos, depende da jornada, mas cerca de um mês que estamos nesse isolamento, né? Um mês já meio presos dentro de casa, né? Sem poder sair muito, saindo apenas o necessário. E isso tem trazido dificuldades, porque se não fosse apenas, se já não bastasse apenas a questão do vírus, da saúde, nós enfrentamos por causa desse isolamento, dessa parada, um outro problema, que é a economia. E talvez esse seja o maior problema hoje na mente das pessoas, porque tem muita gente que já perdeu o emprego, tem muita gente que já não está tendo como tirar sustento para sua casa. Tem muita gente que está de férias forçada e preocupado com o retorno, se vai voltar, se não vai, se vai ter emprego, se não vai. E isso tem gerado preocupações na mente e no coração. Mas ao ler esse texto, meus queridos, nós temos uma mensagem para a nossa mente, para o nosso coração como cristãos. Apesar de toda a circunstância que a gente está vivendo ser difícil, nós precisamos olhar um pouquinho para Paulo agora, porque Paulo estava preso numa condição difícil também. Mas ele traz essa mensagem para nós, que é uma mensagem que é de alegria. E é interessante como Paulo coloca esse texto, porque a alegria aqui, meus amados, ela não está baseada nas circunstâncias do momento de Paulo ou do momento daqueles irmãos filipenses. Porque Paulo estava preso e ele escreve aos seus irmãos de Filipos que estavam vivendo dificuldades e lutas também, porque o cristianismo sempre trouxe isso, principalmente no início ali, os primeiros cristãos, os primeiros anos, de muitas perseguições. Mas Paulo está dizendo a eles que eles deveriam se alegrar independente das circunstâncias da vida. E por que Paulo está colocando isso? E é interessante porque Paulo usa um imperativo aqui. Paulo está dando uma ordem, uma exortação, ele está dizendo para aqueles irmãos se alegrem. Se alegrem como um mandamento. E aí você pode parar para pensar, poxa, vivendo momentos difíceis, preocupação com a saúde, preocupação com a vida, né? Preocupação com o sustento da casa, com o alimento, preocupação com o trabalho, se vai perdurar ou não, preocupação com o tempo que isso vai durar, esse momento que a gente está vivendo, tanta coisa, né? Para nos preocupar, e como que é possível ter alegria num tempo tão difícil. E como que Paulo trata disso como um mandamento, se, na verdade, a alegria, de uma certa forma, parece para mim que envolve sentimento. E eu não estou dizendo que não envolve, porque envolve. Alegria é um sentimento.
Mas Paulo está colocando aqui a alegria, meus queridos, como algo que a gente deve buscar. E é por isso que eu estou parando um pouquinho essa manhã de domingo para falar com você sobre isso. Nas minhas conversas com algumas pessoas nesse período, o tempo tem passado e as pessoas estão começando a entrar em depressão por essa questão. As pessoas estão cada dia mais se sentindo perdidas, desesperançosas, com medo das coisas. Meus amados, meus queridos, o cristianismo é uma fé, meus amados, que nos move a buscarmos a alegria. O fato aqui de ser um imperativo traz para mim, para o meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã, que há uma necessidade nossa, povo de Deus, de forma específica, buscarmos a alegria. Nós devemos ir atrás dela, mover nossa mente e nosso coração para nos alegrarmos. Não é uma atitude insana, não é você ignorar o que está acontecendo, as dificuldades, não é você ignorar as possibilidades das coisas que possam vir a surgir. Não é isso que eu estou dizendo, mas é o que nós nos movermos a buscar a alegria verdadeira, de fato, que só é possível no Senhor. Isso que Paulo está dizendo, alegrai-vos. Paulo está dizendo, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o momento, não olhe para tudo que está acontecendo, mas olhe para o Senhor. A nossa alegria tem um fundamento, a nossa alegria tem uma direção, a nossa alegria tem uma força, a nossa alegria tem uma razão, e tudo isso é Deus, é o Senhor Jesus na nossa vida. Nós temos sim que lutar, que combater contra esse sentimento que nos leva a deprimir, nos leva à depressão, à tristeza, ao choro, ao lamento, ao medo. Nós temos que enfrentar tudo isso e encontrarmos alegria no Senhor. Meus queridos, Deus nos amou, Deus nos visitou na pessoa de Jesus, Deus nos ensinou na pessoa de Cristo andando entre os homens, Deus sofreu por nós, esse Senhor Jesus sofreu, padeceu por nós, morreu numa cruz para nos dar salvação, para nos dar esperança, e é nele que nós encontramos alegria. É nele que nós somos alimentados e fortalecidos. E essa alegria tem que ser, sim, desejada, buscada por nós na nossa vida. Por isso que num momento difícil desse, amados, que estamos vivendo, nós somos desafiados nesse texto a olharmos para o Senhor Jesus. Nós somos desafiados a sairmos de um pensamento, de um sentimento que nos traz angústias e medos, para olharmos de fato para aquele que nos traz alegria. E é interessante a forma que Paulo coloca, porque Paulo traz aqui uma ideia de que essa busca pela alegria no Senhor não é algo rotineiro, não deve ser algo esporádico, mas deve ser algo que faz parte da nossa caminhada, porque Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. No Senhor, ao olhar para Jesus, ao olhar para o nosso Deus, nós sempre vamos encontrar motivos para nos alegrarmos,
motivos para nos animarmos, motivos para a gente se levantar, se reerguer e continuar, para perseverarmos, para termos esperança. Por isso que nós temos que olhar para o Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. E é tão interessante esse verso porque Paulo, ele é enfático, ele diz, olha, outra vez digo, alegrai-vos. É algo que não pode deixar de lado. Então, meus amados, a palavra que a gente está compartilhando aqui, olhar para esse verso, não é no sentido de condenar você, porque você está se sentindo mal, porque você está se sentindo triste, porque você está com medo. Eu já disse no início, é compreensível isso. Nós somos pessoas que passamos por isso. Nós somos limitados, nós somos fracos. Por nós mesmos, nós não conseguimos nos manter firmes e fortes, porque as circunstâncias da vida, elas chegam até nós, até mesmo sem a gente buscar, sem a gente querer. Aí está a circunstância difícil que estamos vivendo, porém nós não podemos olhar para as circunstâncias e sim olhar para o Senhor e nele encontrarmos alegria. Nós somos desafiados. Então isso aqui não é para que você se sinta mal e péssimo porque você está vivendo um momento difícil, de fraqueza, de medo, mas a palavra dessa manhã aqui é para que você desvie o seu olhar para onde tem que estar, para o Senhor. E no Senhor você vai encontrar alegria. Porque o Senhor cuida do seu povo, o Senhor alimenta o seu povo, o Senhor não abandona o seu povo, o Senhor não deixa nunca o seu povo, o Senhor não quer ver a dor do seu povo, o Senhor não está aqui para massacrar o seu povo, mas Deus ama, Deus cuida, Deus é bondoso, Deus é gracioso, Jesus nos ama, Jesus prometeu andar conosco, o seu povo, Jesus prometeu nos alimentar, nos sustentar. E é nisso que a gente tem que se apegar, porque nisso está a alegria, no meio de toda essa provação, no meio de toda essa dificuldade. Então, quando eu olho para esse texto, o apóstolo Paulo escrevendo a esses irmãos, aprisionado numa condição difícil, nós somos lembrados de que Paulo também teve dificuldades, teve lutas, mas ele encontrou no seu próprio coração alegria. Ele era alguém que buscava, que prezava, que zelava pela alegria no Senhor. E aquilo desperta aqueles irmãos de Filipos e nos desperta na leitura das Escrituras hoje, de que nós também devemos enfrentar todo esse momento difícil olhando para o Senhor. Porque nele há alegria. Nele a gente encontra motivo para sorrir. Nele a gente encontra motivo para louvar. Nele a gente encontra motivo para dar graças. Por isso que a alegria está nele, é olhar para o Senhor. Precisamos tirar o nosso olhar da situação. Precisamos tirar o nosso olhar. Né? E quando eu falo tirar o nosso olhar, não é ignorar. Entenda isso. Né? Não podemos ser pequenos no pensamento, não é ignorar tudo que está acontecendo, não, mas é direcionar a mente e o coração para o lugar certo. Há uma pandemia aí, há um problema econômico aí, há uma luta a ser enfrentada, há uma dificuldade ao nosso redor, e há coisas que não estão na nossa mão e nós não conseguimos dominar, dependemos dos outros, dependemos da situação, nós somos dependentes, porém, mais do que tudo, somos dependentes do Senhor. Nós temos que desviar o nosso olhar agora para Deus e nos alegrarmos em Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Senhor, eu sei que o Senhor se entregou numa cruz por mim. Eu sei que o Senhor fez muito por minha causa, sem eu merecer nada. E eu quero me alegrar no Senhor, nas coisas do Senhor, na vida com o Senhor. Eu quero te louvar, eu quero te adorar. Eu quero sentir prazer no Senhor, Pai. Porque é no Senhor, Jesus, que eu me alegro. É isso que deve ser a nossa vida, queridos. Não permita que as circunstâncias conduzam o seu coração. Olhe para Jesus. É essa palavra que eu queria trazer, breve e sucinta nessa manhã.
Não deixe que o momento que estamos vivendo conduza o seu coração. Olhe para o Senhor Jesus e se alegre nele. Olhe para o Senhor Jesus e espere nele. Ele é a nossa alegria e tudo que ele fez nos traz alegria. Porque ele sofreu por nós. E entenda isso. Jesus sofreu por nós para que a gente pudesse ter vida nele. Jesus teve dor por nós para que a gente pudesse se alegrar nele. Entenda isso. As circunstâncias estão aí, não vamos ignorar, está tudo aí. Mas ao invés da gente chorar, ao invés da gente lamentar, ao invés da gente murmurar, ao invés da gente se lançar em ira, ao invés da gente brigar dentro de casa, ao invés da gente ficar brigando e reclamando do governo, ao invés da gente ficar discordando das pessoas na internet porque um quer trabalhar, o outro quer o isolamento, ao invés de você ficar debatendo um monte de coisa, lutando com um monte de coisa. Nesse tempo, esse texto nos convida a olhar para o Senhor Jesus e nos alegrarmos nele. Nos alegrarmos nele. Queridos, Jesus é a nossa alegria. A mensagem que eu queria trazer para você nessa manhã é que sem ele, como nós cantamos, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Sem ele não há alegria verdadeira, porque sem ele vai ter só circunstância. Por isso, você que não crê em Jesus, olhe para Jesus. Nele há alegria de fato, de verdade. Nele você é capaz de encontrar alegria. E você que já tem Senhor Jesus como Senhor da sua vida, queridos, somos lembrados nesse texto a direcionarmos nosso coração para o lugar certo. Nós precisamos virar nossa mente e coração para o Senhor, não para as circunstâncias. Porque aí nós encontramos razão para continuar, para nos animar, para nos alegrarmos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Deus abençoe a sua vida, cuide do seu coração, cuide da sua família. Quero orar por você. Pai de amor, muito obrigado, Deus, por Jesus Cristo, pela vinda dele, sofrimento dele, pela morte e ressurreição dele, porque nele temos alegria, Pai. Que o Senhor nos ajude como povo do Senhor a mantermos nossos olhos e corações no Senhor Jesus, ó Pai. No meio de toda essa dificuldade e luta que o mundo está vivendo, Pai, que nós estamos vivendo, possamos encontrar alegria no Senhor, Pai. Tira a tristeza, tira o desânimo do coração, ó Pai, dos meus irmãos. Que o Senhor possa trazê-los, ó Pai, para mais perto do Senhor nesse tempo de dificuldade. E não permita, Pai, que a nossa mente seja tomada, nosso coração seja tomado pelas circunstâncias da vida. Pelo contrário, mas que ele seja tomado, dominado pelo Senhor Jesus a cada dia. Perdoa os nossos pecados, visita cada lar, cada coração que nos ouve nesse dia, através desse vídeo, Pai. Que a misericórdia e graça do Senhor esteja sobre todos. E que a tua graça, Pai, continue se movendo sempre, alcançando o coração dos seus, onde estiverem, Pai. E que de alguma forma as palavras ditas aqui nesse vídeo possam contribuir para que o teu Santo Espírito, Pai, possa tocar e mover corações para viverem e se alegrarem no Senhor. Abençoa, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família, seu lar. Compartilhe o vídeo e que a bondade e graça do Senhor esteja sobre todos. Amém.